E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júlio Alexandre para mais uma correção de PET. Mas antes de nós explicarmos e corrigirmos o PET, eu gostaria de saber de você, amigo do 7º ano. Você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou? Tô te esperando, hein? Eu ajudo você daqui, você me ajuda daí também. Aqui é muito complicado, eu tenho que fazer a correção, eu tenho que gravar a correção, eu tenho que publicar a correção, e aí a gente demora um tempinho considerável nisso. Agora, para se inscrever, é coisa de 1 minuto, é muito fácil, você vai lá, clica em inscrever, clica no sininho também, porque tem gente que fala assim, e aí tio, já fez a correção do PET da semana 3, da semana 4, já chegou, não chegou? É muito mais simples você clicar lá no sininho, aí você vai ficar informado de todas as nossas atividades, tá certo? Então nós vamos fazer a correção e a explicação do PET 5, semana 3, ensino religioso, 7º ano. Nós temos aqui um texto tratando sobre a dignidade humana e os direitos humanos. Nós temos inclusive 2 artigos da Constituição Federal do Brasil que tratam sobre a dignidade humana, que é o artigo 227 e é o artigo 230. O que diz o artigo 227? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E o artigo 230 diz assim: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Como lemos na Constituição Federal Brasileira, todos os seres humanos têm direito de ter moradia, saúde, alimentação e educação digna, entre outras coisas. No entanto, a realidade não é bem assim. Muitas pessoas não têm o básico para sobreviver e lutar por seus direitos. Os direitos humanos consistem em direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo, e que devem ser universais, ou seja, se estender a pessoas de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, da sua etnia, do seu gênero, da sua nacionalidade ou do seu posicionamento político. Segundo a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. São exemplos de direitos humanos: o direito à vida, direito à integridade física, direito à dignidade, entre outros. Quando os direitos humanos são firmados em determinados ordenamentos jurídicos, como nas constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Os direitos humanos são garantias históricas que mudam ao longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada momento. Por isso, ainda que a forma com que atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinadas em 1948, antes disso, princípios de garantia de proteção aos direitos básicos do indivíduo já apareciam em algumas situações ao longo da história. Pois bem, agora nós temos aqui uma tirinha que diz assim: ah, não, como pode existir um Deus com tanta coisa ruim no mundo? Já viu isso? Tem muita postagem no Facebook falando isso. Fome, guerra, desigualdades. E aí vem um menininho e diz assim: moço, me ajuda, compre alguma coisa para eu comer.
E o homem fala assim: sai pra lá, pivete, não vê que estamos conversando? E o menininho sai todo triste. E aí, aquele outro menino que estava na calçada diz assim: o que você falava de Deus mesmo? Ou seja, é muito fácil criticar a Deus quando nós não fazemos a nossa parte. Eu já vejo aí muita gente reclamando do mal que há no mundo, das desgraças que há no mundo, mas que nunca fez nada para mudar a situação. Como diz o ditado, criticar é muito fácil. Em 10 de dezembro comemora-se o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Geralmente essa data é marcada por manifestações em favor dos direitos humanos em todo o mundo. Entre as manifestações de 2012, a marcha ocorrida em Santo Domingo, na República Dominicana, chamou a atenção por mostrar rosto de pessoas torturadas durante a ditadura de Rafael Trujillo, pelo qual passou o país de 1930 a 1961. Agora sim, nós temos as nossas atividades, nós vamos voltar lá para aquela tirinha para responder o que se pede. Deixa eu voltar aqui para a tirinha. Na vida real, existem situações parecidas com a mostrada na tirinha? O que é a situação da tirinha? Muita gente reclamando de que Deus não existe, ou dizendo, se Deus existe, por que tem tanta desigualdade? Por que tem tanta coisa ruim no mundo? E as pessoas não fazem nada de bom. É muito fácil jogar a responsabilidade para Deus e se omitir daquilo que nós podemos fazer, daquilo que está no nosso alcance, daquilo que nós podemos modificar. E geralmente quem reclama muito é quem faz pouco também. Então, na vida real, existem situações parecidas? Aos milhares. Eu coloquei assim a minha resposta. Sim, pessoas que atribuem a Deus a responsabilidade por problemas que eles mesmos criam ou deveriam resolver. Só errei na concordância aqui, porque a resposta deveria ser: pessoas que atribuem a Deus a responsabilidade por problemas que elas, combinando com pessoas, então ignora o que o tio colocou aqui, que elas mesmas criam ou deveriam resolver. Tá certo? A próxima diz assim: identifique 2 ou 3 coisas principais que podemos fazer para ajudar a desenvolver o cuidado para a dignidade humana. Coloquei aqui 3, então. Primeiro, o que nós podemos fazer? Respeitar o lugar de idosos em filas, cadeiras reservadas, estacionamentos. Às vezes a gente está no ônibus, tem uma cadeira do idoso, a gente senta lá e deixa o idoso ir a pé. Ir em pé. Ou quem sabe o nosso pai está lá no carro, não acha vaga na rua e estaciona na vaga de um idoso. Ou às vezes nós estamos numa fila e tem uma pessoa idosa na fila e a gente não dá preferência para ela, algo que lhe é de direito. Então, respeitar o idoso nisso é uma das coisas que nós podemos fazer para ajudar a desenvolver o cuidado para a dignidade humana. 2. Denunciar abusos ou negligências praticados contra criança ou adolescente. Às vezes elas são exploradas em trabalho infantil, às vezes elas são torturadas, às vezes elas ficam presas dentro de casa sem comida. É por isso que nós temos, por exemplo, o conselho tutelar. Número 3. Uma outra forma que nós podemos fazer é o quê? Ajudar pessoas carentes com doações de roupa, alimentos e outros. Como foi o caso daquele menininho da nossa tirinha. Ele queria uma comida, a gente poderia dar algo para ele comer. É uma forma de nós darmos a dignidade, porque é um direito da pessoa de ter acesso à alimentação. Atividade número 2. Se você tivesse que resumir o que estudamos sobre dignidade humana e direitos humanos em 5 palavras, então não posso colocar frase, são 5 palavras. Quais seriam elas? Eu coloquei as minhas, tio, eu coloquei outras. Provavelmente, porque a gente não pensa igual, mas são palavras que estão ligadas ao que nós estudamos hoje, sobre a dignidade humana e sobre os direitos humanos. O que eu coloquei aqui? Igualdade, acessibilidade, qualidade, respeito, solidariedade.
Beleza? Atividade de número 3 diz assim: como estudamos, vimos que todas as pessoas têm direito a uma vida digna. No entanto, essa não é a realidade. Vemos pessoas sem casa, sem comida, sem acesso à água e à saúde, crianças sem direito à educação. Em sua opinião, por que esse fato acontece? Por conta do descaso das pessoas e do poder público, por conta do nosso egoísmo. Nós, às vezes, não fazemos nada, o poder público se omite também, desvia verbas, se corrompe e, infelizmente, as pessoas que deveriam ser assistidas não são. Pois muito bem, são essas as atividades da semana 3 do volume 5 do nosso PET. Aguardo você para a semana 4. Bons estudos!